Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Estamos quase terminando o livro e terminando mais um bimestre. E eu estou muito orgulhosa de vocês, porque eu sei que vocês estão fazendo as atividades, estão anotando as dúvidas que a prof pede para anotar e assim a prof fica muito feliz com vocês. A aula de hoje será uma revisão sobre os sons nasais e Quem faz esses dois sons do e do são as letras M e N. Toda vez que essas letras vêm depois de uma vogal, elas nasalizam o som dessa vogal. Ou seja, esse som, ele sai pelo nariz ao invés de sair pela boca. Vamos ver alguns exemplos. Samba. Olha só, o M está vindo depois do A. Por isso, o som do A vai ser nasal. Se você colocar a mão no seu nariz, esse som vai fazer o nariz vibrar. Samba! Porque você vai soltar o ar pelo nariz. Outro exemplo, monte. Neste caso, a letra O está sendo nasalizada. Monte. Aí você vai me perguntar assim: Prof, quando eu for escrever com M ou N, como que eu vou saber quando que tem M e quando que tem N? Tem um jeito, tem uma regrinha. Vamos revisar essa regrinha. Sempre que na palavra tiver P e B, você vai ter que escrever ela com M. A única coisa que você tem que saber é que o M vem antes do P e do B. Pensa aí, memoriza isso aí. M antes de P e B. M antes de P e B. É isso que você tem que saber. Por exemplo, tempo. Eu vou escrever com M porque depois do M vem o P. E eu expliquei para vocês nas aulas anteriores que essa regrinha existe porque quando a gente fala as letras P e B, nós fechamos a boca para falar. E quando a gente fala a letra M, nós também fechamos a boca para falar. Diferente da letra N, que a gente não fecha a boca. Por isso que eu sempre tenho que pôr um M antes das letras P e B, porque nós fechamos a boca para falar o M e também fechamos a boca para falar as letras P e B. Veja só o exemplo e fale aí na sua casa juntinho com a prof. Tempo. Viram que eu fechei a boca? Mais um exemplo. Pomba. Pomba. Viram? Diferente da letra N. Então, com todas as outras letras, você vai colocar o N antes. Olha, laranja. Porque nós não fechamos a boca para falar o J, por isso a gente coloca N. Laranja. Ou mundo. Eu também não fecho a boca para falar mundo. Então nós temos que prestar bastante atenção nos sons nasais, usando M e N para nós escrevermos as palavras corretamente. O som nasal também pode ser feito com tio. Isso mesmo, aquele sinal gráfico que parece uma minhoquinha, ele se chama tio. E o tio, ele só aparece em cima de duas letras, da letra A e da letra O. Não existe tio em cima de qualquer outra letra. Vamos ver alguns exemplos do tio indicando som nasal. O primeiro exemplo é mão. Mão. Nós soltamos o ar pelo nariz nesse caso. Maçã. Maçã. E por último, coração. Coração. Mas e se eu tiver mais de um coração? Como eu vou falar? Aí vai mudar, eu vou falar corações. E também vai ter o tio em cima do O, dos sons. Vamos ver aqui um exemplo do som nasal com a letra A, com a vogal A. Olha só, ele pode ter o tio, manhã.
A gente escuta a mesma coisa, ó. Manhã, ambulância. Também, neste caso, o som sai pelo nariz. Ambulância. Lembrando que M é antes de P e B. E por último, antigo. Percebam que nos 3 exemplos, o A fica com som igual. E an. Manhã, ambulância, antigo. Mas se escreve de formas diferentes. No seu livro vai ter o significado de 2 palavras e vocês vão ter que descobrir quais são essas palavras. A dica é que essas palavras têm som nasal nelas. Olha só. Então essa palavra aqui está escondidinha e o que ela significa? É um mecanismo em que bolinhas de aço ficam no vão de uma roda oca. A roda gira porque as bolinhas dentro dela giram. O carrinho de brinquedo composto de uma tábua de madeira sobre este mecanismo. Então, tem um mecanismo que faz a rodinha girar, tem um nome. Inventaram um carrinho com esse mecanismo e esse carrinho tem o mesmo nome desse mecanismo. Eu, gente, nunca andei com esse carrinho. Não sei se vocês já andaram, mas talvez o pai e a mãe de vocês já andaram. Se vocês tiverem dúvida, perguntem pra eles se eles já andaram com esse carrinho, que eles vão saber o nome, eu tenho certeza. Ou então, se não tiver ninguém pra perguntar, não tem problema, a gente vai corrigir no Zoom, tá bom? E o segundo significado, fruto arredondado, de casca lisa e sabor ao mesmo tempo, doce e ácido. A polpa é cheia de sementinhas rosadas. Romanceira, substantivo feminino. Olha, que nome tem essa fruta? Essa fruta também tem um som nasal no nome dela. Nós também vamos revisar a divisão silábica e a sílaba tônica. Toda vez que tiver uma palavra que nós temos que dividir em sílabas, basta nós falarmos esta palavra batendo palmas. Lembra que a prof explicou isso para vocês antes da quarentena? Então, temos aqui a palavra rinoceronte. Olha só, para a divisão silábica nós falamos rinoceronte. Contando isso, vai dar 5 sílabas. E como nós descobrimos qual é a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra? Lembra que nós temos que ir lá na frente da casa do rinoceronte e chamar ele. Vamos fazer isso? Rinoceronte! Qual que foi a sílaba mais forte? Foi o ron, certo? E o ron é um som nasal. Normalmente, quando a palavra tem um som nasal, a sílaba que tem este som nasal é a sílaba tônica. Mas, para garantir, sempre façam o teste de chamar a palavra e que esse teste é infalível, tá bom? Vamos para outro exemplo. Romã. Como fica a separação silábica desta palavra? Vamos falar a palavra batendo palma. Romã. 2 sílabas. E qual é a sílaba tônica desta palavra? Vamos chamar a palavra? Romã! É uma. Então, romã tem 2 sílabas e a sílaba tônica é o mã, que é a sílaba que tem som nasal. E por último, a palavra segundo. Para nós sabermos quantas sílabas ela tem e dividir ela em sílabas, basta nós falarmos ela batendo palma. Vamos lá? Bate palma junto com a prof. Segundo. 3 sílabas. E para descobrir qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, basta nós chamarmos a palavra. Vamos chamar o segundo? Prepara aí a garganta. Segundo. A sílaba mais forte é o gum, porque nós falamos mais forte ela quando nós chamamos a palavra. E o gum também é uma sílaba que tem o som nasal. Outra coisa importante que vocês aprenderam na unidade 6 foram as expressões da língua portuguesa. Eu falei para vocês
que as expressões são palavras que juntas, se nós formos ler bem ao pé da letra, olha lá uma expressão, se nós formos levar em consideração exatamente o significado dessas palavras, nós não entendemos o que está querendo dizer. Porque as expressões têm um significado diferente do que aquelas palavras que estão compondo elas. Às vezes, se nós vemos uma expressão pela primeira vez, a gente até acha estranho. Mas depois de tanto a gente usar essas expressões, elas acabam se tornando normais para nós. A primeira expressão é ficar de queixo caído. Segura o queixo, segura o queixo. Quando você fica assustado com alguma coisa ou surpreso com alguma coisa, você fica de queixo caído. Dar com a língua nos dentes. Essa expressão aqui significa que quando uma pessoa conta algo que não poderia ser revelado, ela deu com a língua nos dentes. Por exemplo, em uma festa de aniversário surpresa, se alguém vai lá e conta para o aniversariante sem querer que a festa surpresa está sendo organizada para ele, essa pessoa deu com a língua nos dentes. Chorar de barriga cheia. Sabe aquela pessoa que tem tudo e não está satisfeita, mesmo assim continua reclamando? Pois é, ela está chorando de barriga cheia, ela está insatisfeita, ela está reclamando da vida que tem. É isso que significa a expressão chorar de barriga cheia. E agora eu tenho um desafio para vocês. Eu coloquei aqui 4 imagens. Cada imagem está representando uma expressão da língua portuguesa. E vocês pode até pausar o vídeo para vocês pensarem sobre essas expressões. Vocês anotem aí, depois eu vou perguntar para vocês no Zoom se vocês conseguiram descobrir o que cada imagem está representando. Vamos olhar aqui uma por uma. A primeira imagem é uma xícara de chá, né? E tem uma cadeira dentro dessa xícara de chá. A segunda imagem é um braço pendurando um par de chuteiras em um gancho. A terceira tem 2 bolas e um pé com uma chuteira segurando uma das bolas. E a quarta é uma pessoa, né? Tem as 2 pernas aqui e essa perna tá chutando um balde. Que será? Pensa aí, pensa. Na aula do Zoom eu vou revelar qual é o significado de cada uma dessas expressões aqui representadas nessas imagens. Vocês vão ficar na curiosidade. Na verdade não, vocês não vão ficar na curiosidade porque vocês vão conseguir descobrir todas antes da prof revelar o significado delas. E para finalizar a aula, vocês vão fazer as atividades das páginas 54 e 55. Combinado? Um beijo pra vocês, meus amores, e até a próxima aula. Tchau!